de um desvio da coluna vertebral chamado escoliose. Então, para explicar para vocês o que é escoliose, provocação do amigo Alexandre Moura, a gente precisa falar de como é uma coluna normal e quais são as características dos seus desvios, tá? Quando eu olho para a coluna vertebral, o que eu imagino, o que eu espero é que ela, olhando de frente, ela seja sempre reta. Ou se eu olho para uma pessoa que vai andando na minha frente, que essa coluna seja sempre reta. Existem pessoas que têm um pouco de corcunda, pessoas que são um pouquinho mais curvadas para frente. Eu, por exemplo, sou assim. Se você olhar para mim andando na rua, eu estou olhando sempre para baixo. Isso é um desvio de coluna chamado cifose, e é considerado normal, um desvio fisiológico, até um certo grau, naturalmente. Já há pessoas que são mais empinadas, pessoas que andam com a parte da coluna lombar mais inclinada para frente. Vou dar um exemplo que todo mundo vai se lembrar da gestante. A forma que a gestante anda é jogando a barriga para frente, né? Há pessoas que também fazem isso sem estarem gestantes, e isso é também considerado normal, também até um certo grau. No caso, e essa posição da gestante que eu estou falando para vocês, mais empinada para frente, é chamada lordose. Então, diferentemente da cifose, a corcundinha, e da lordose, que são considerados desvios fisiológicos normais da coluna vertebral, que só podem ser observados com a pessoa de perfil, de frente à coluna vai ser sempre reta. A escoliose, Arimatea, é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco, determinada pela rotação das vértebras. A deformidade pode ser vista olhando para a pessoa de costas. Em outras palavras, a principal característica, Alexandre Moura, da escoliose é a presença de uma curvatura lateral no plano do movimento. Ela pode ser da esquerda para a direita, da frente para as costas e ao redor do próprio eixo de rotação da vértebra. Conferindo a coluna, meus amigos, uma aparência em C, quando ela é curvada para um lado só, ou em S, porque ela pode ter mais de uma curvatura. E essa condição, Raíssa, ela não decorre de maus hábitos posturais. Ao contrário, é a curva da coluna própria da escoliose que, em muitas situações, é responsável pela má postura, já que esse tipo de desvio pode provocar alterações no corpo todo. Basicamente, a escoliose pode ser classificada em estrutural ou funcional. Nas estruturais, a deformidade óssea está correlacionada com um problema congênito ou adquirido, que afeta diretamente determinado segmento da coluna e, na maioria dos casos, é irreversível. Nas funcionais, a estrutura da coluna permanece preservada. As curvaturas surgem como manifestação secundária para compensar desajustes causados por um distúrbio de outra parte do corpo, como o crescimento assimétrico das pernas, por exemplo. Em geral, as curvas funcionais são flexíveis e podem ser corrigidas com o tratamento. Possivelmente de caráter genético e hereditário, a escoliose pode surgir em qualquer fase da vida, Arimatea. A idade é considerada um dos fatores de risco para a doença, em virtude do desgaste natural dos ossos, dos discos intervertebrais e dos ligamentos que pode advir com o envelhecimento. O mais comum, entretanto, é o aparecimento da escoliose está associado ao surto de crescimento que se instala no final da puberdade e se intensifica na adolescência. Nesse período, a progressão da anomalia é mais rápida e acontece mais nas meninas do que nos meninos. Esse problema pode ser congênito, causado pela má formação das cartilagens de crescimento das vértebras ou pela fusão de costelas durante a gestação nos recém-nascidos. Congênito, minha gente, é quando a pessoa já nasce com um problema, tá? Pode também ser causada por distúrbios neuromusculares, como as distrofias musculares e a paralisia cerebral. Porém, 80% dos casos, a causa é idiopática. O que é que significa essa palavra difícil? Que a gente não sabe qual é a sua origem. Toda vez que vocês ouvirem que alguém dizendo, isso é de causa idiopática, é porque a gente não sabe por que é, tá? E muita doença, muita coisa no mundo ainda acontece sem que a gente saiba exatamente qual é a causa. Quadros mais graves da doença podem limitar a mobilidade da coluna e reduzir o espaço do tórax que abriga os órgãos do sistema respiratório e cardíaco, impedindo que funcione a contento. Além do desvio lateral do eixo da coluna, a escoliose pode deixar no corpo do portador alguns sinais típicos da doença. São eles: os ombros e os quadris assimétricos e desnivelados, ou seja, um lado mais alto do que o outro. Você vê mesmo o ombro
bem mais alto do que o outro. O quadril, às vezes você vê o osso do quadril aqui também bem assimétrico. Tamanho desigual dos membros inferiores, ou seja, uma perna mais comprida do que a outra. A cintura baixa e a caixa torácica desviada para um dos lados do corpo. Os mamilos assimétricos, um mais alto do que o outro, costelas e escápulas salientes de um dos lados do tórax. Ou seja, meus amigos, portadores de escoliose apresentam um corpo inclinado lateralmente. Dos estágios iniciais da doença até o período final do crescimento, as dores nas costas costumam ser leves. Com a evolução da doença, porém, o grau dos desvios no tórax pode aumentar e promover alterações em outras estruturas anatômicas. Nesse caso, as dores ficam fortes e a doença pode tornar-se grave e incapacitante. É importante frisar que na escoliose idiopática da adolescência, quanto mais cedo for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, maiores serão as possibilidades de evitar as complicações da doença. Então, para a gente lembrar, eu acho que a Arimatea talvez lembre, a gente teve um médico muito famoso, um médico que dá nome à minha turma de faculdade, doutor Joaquim Bastos, infelizmente já falecido, importante nefrologista aqui de Campinas, tinha uma escoliose bastante acentuada. Tá? Se a gente for lembrar de um personagem famoso dos livros, da literatura, do cinema, o Corcunda de Notre Dame é um exemplo de uma pessoa que tinha ou que tem escoliose. Era esse o recado de hoje, espero ter atendido a Alexandre Moura. Doutor Antônio, qual é a predominância desses casos de problema na coluna? Um caso grave, uma escoliose grave, como essas que a gente frisou e citou aqui, elas são bastante raras, não são doenças comuns, são pessoas, inclusive, que chamam bastante atenção quando a gente vai passando na rua, que vê alguém, normalmente com estatura muito baixa, e com esses desvios de coluna, né, aquela corcunda alta, ali o ombro muito mais alto, uma perna mais comprida do que a outra, a prevalência dela. E no geral, quais são os problemas mais recorrentes de coluna? O problema mais comum, só para responder com exatidão a sua pergunta, e graças à internet aqui, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a prevalência de escoliose é de 1,4% das crianças em idade escolar. Ou seja, realmente é uma condição rara, mas que a gente, não raríssima, eu diria. O problema mais recorrente de coluna é lombalgia, é dor lombar, né? E esse sim é causado predominantemente por erros de postura e por fragilidade da musculatura. Então, a solução para 99% das dores nas costas, mas você mudou de posição na cadeira aí, de repente, rapaz, tinha que ter uma câmera aqui com bastidores, viu, minha gente? Foi automático. Má postura. Mas é fragilidade muscular. Então, o melhor remédio para dor nas costas é a atividade física, tá? Então... Tem que eu não digo, Raíssa. Se você não acredita, mas eu digo que O doutor Antônio, tem aqui mensagens de ouvintes. A Maria Valdeirês está na escuta. Ela tem escoliose e tem artrose. E ela diz quais as consequências que pode causar a escoliose. E ela, inclusive, pergunta aqui se a pessoa pode, com o tempo, até perder os movimentos. Bom dia, Valdeirês. Muito importante a sua pergunta. Veja só. A depender do grau de escoliose, ela pode trazer consequências muito sérias para a pessoa, a exemplo da diminuição da sua capacidade de respirar, trazer problemas respiratórios. Por quê? Porque essa tortuosidade da coluna, ela se torna tão importante, é uma deformidade tão grande do tórax da pessoa, que a capacidade de expandir o tórax, quando a gente respira, que a gente diz assim, na consulta lá com o médico, né? Respire fundo. Aí em casa, vamos fazer um exercício, respirem fundo. Vocês vão observar que as costelas de vocês, que o tórax de vocês, ele expande, a gente enche o peito de ar, né? A pessoa que tem uma escoliose, importante, essa mobilidade que vocês observam aí, quando enchem o peito de ar, ela diminui. E isso pode causar uma dificuldade para respirar. Se tem dificuldade para respirar, a qualidade de vida naturalmente vai ficar pior, né? Para além disso, tem a questão de dores, porque o seu corpo, ele procura compensar todo problema de postura que a gente tem, o organismo procura compensar.
E essa compensação, para não sentir dor de uma maneira, acaba trazendo dores de outra maneira, certo? Então, essas são, assim, as principais consequências de um quadro de uma escoliose mais severa. O Johan Sérgio também mandou aqui o seu bom dia e disse: se pegar peso só de um lado, o paciente pode desencadear uma escoliose? Digo, colocando sacolas pesadas, por exemplo, no ombro, ele diz aqui. Bom dia, Johan. Muito boa sua pergunta também. Pode sim. Agora, essa escoliose aí, que é uma coisa causada pela postura, é uma coisa mais fácil de a gente tratar. É bem diferente daquela escoliose congênita, daquela que a pessoa nasceu com ela por um problema genético, ou às vezes até da posição que estava dentro do útero materno quando era um feto, tá? Então, você dá uma dica importante, para quem anda com peso, procurar sempre dividir esse peso de maneira equilibrada. Uma coisa bem comum, quando eu era adolescente, tinha uma mania de andar com a mochila pendurada só de um lado, né? Eu ainda tenho essa mania, viu, doutor? Vamos mudar esse negócio aí, Gabriel. Eu também tive, então, inclusive, precisei ir para ortopedista. A mochila tem 2 alças, minha gente, para a gente usar as duas. Simples assim. Então, use as 2 alças da mochila e coloque ela nas costas. Tá? Eu quase precisei, inclusive, até usar colete para tentar colocar a coluna de volta no lugar, mas no caso... Foi nas últimas, viu? Ele disse, olha, quase precisava do colete para organizar depois a postura, mas se você fizer natação, resolve. E aí foi o que resolveu. E eu era, acho que 10 anos de idade, tinha até muitas dores de coluna. A situação era crítica, viu? Na minha adolescência, ali pelos anos 80, começo dos 90, o uso do colete era bem comum. Bem comum. Eu me lembro de um vizinho de frente, lá na Liberdade, lá na rua Pernambuco. Como é? Eu morria de medo de ter realmente. Rapaz, era um negócio esquisito, porque você não imagina o tanto de bullying. Naquele tempo não chamava de bullying, não, mas o tanto de bullying que esse menino sofreu, né, por conta do uso desse colete. Hoje em dia é menos comum, a fisioterapia avançou muito, né? A gente descobriu mais ainda qual é a importância do exercício físico e como a atividade física pode nos ajudar com relação a essas questões posturais. E existe dentro da fisioterapia uma área que é especializada nesse tipo de situação, que é a RPG, Reeducação Postural Global, que ajuda bastante as pessoas que têm esse tipo de distúrbio relacionado à postura. E só terminando uma reminiscência. Eu lembro que na rua Pernambuco e não terminou o restante da fase. Não, que era o meu vizinho de frente, na rua Pernambuco, que usava um colete e sofria bullying. Eu confesso que eu recorro, até hoje, né? Eu vou mudar esse hábito, doutor, depois da nossa conversa, mas até hoje eu recorria a colocar a mochila de um dos lados somente para tentar evitar furto, né? Ou para frente. Bota para frente. Né, que a pessoa abre com facilidade o zíper e tudo mais, mas com esse seu alerta, vou mudar o hábito. Pergunta de Beto aqui, eu tenho que fazer essa pergunta. Lá o cara vem. ter a cabeça grande provoca escoliose? Ele mesmo pode responder, né? Só se ela ficar pendendo para um lado, Beto. O pescoço não sustentar e você ficar pendendo com a cabeça de lado, você vai ter uma escoliose lá na cervical logo. Ai, Deus. Olha, Laércio mandou aqui mensagem pra gente, disse, quando eu tinha a idade de 10 anos, eu acho que quando era nos 10, isso era comum, viu? Ele disse que tinha escoliose, mas quase que usava, inclusive, o aparelho, acho que é o colete, né, que a gente falou agora há pouco. Fui crescendo e a curvatura diminuiu, agora com mais de 50 anos. Ela poderia aumentar, inclusive, o grau da escoliose? Como é o nome do ouvinte? Desculpa. Laércio. Não. Veja, na adolescência esse tipo de problema é bem comum, porque chega uma fase da vida da gente que a gente dá o estirão, né? A gente começa a crescer. E aí, se você se lembrar de um adolescente típico, é aquela pessoa com os braços compridos, as pernas finas, todo, né? Assim, chega uma fase da vida que a gente fica esquisito mesmo. E aí é um estirão de crescimento importante. E normalmente a gente nessa idade não tem uma musculatura exatamente reforçada, né? Uma criança é um ser todo molinho, para usar a expressão do meu compadre Guilherme Veras. Então ele é todo molinho. E às vezes esse crescimento é tão rápido que a coluna dá uma desviada para lá ou para cá. E com o tempo, isso é corrigido. Como eu disse, antigamente se usava muito o colete. Hoje se usa menos, porque se viu que com o passar do tempo, a atividade física, a prática esportiva,
a fisioterapia você consegue resolver. Então, esse tipo de escoliose lá da infância, do começo da adolescência, não vai voltar na sua idade adulta, certo? Uma causa de escoliose na idade mais madura é osteoporose, né? A coluna muitas vezes fica fragilizada, a pessoa tem o que a gente chama de fraturas patológicas, ela vai sofrendo fraturas, pequenas quebraduras no osso, e a coluna vai dando uma entortada. Então é comum a gente ver idosos com a coluna torta. Na maioria das vezes vai ser por osteoporose, mas aí é outra causa, é outra situação que a gente pode voltar a conversar sobre ela em outra coluna. A dona Rita lá do Sítio Cascavel, ela disse, olha, eu tô vendo a hora ficar aleijada, minha coluna dói muito, quer que eu devo fazer? Inclusive, seu Zé Sampaio também ligou agora há pouco pra gente, disse, tô aqui todo quebrado da coluna, só escutando a participação de hoje de doutor Antônio Henriques. Acho que o importante é procurar um médico para avaliar, né, doutor? Primeiro, antes de mais nada, se está sentindo dor, se isso está prejudicando sua qualidade de vida, procure um médico, né? Um ortopedista é o profissional indicado para cuidado das questões da coluna. A segunda coisa é investir em atividade física, para isso não precisa esperar passar pelo médico, tá certo? E um bom colchão, né? Tem isso também. Tem um aspecto importante com relação às dores de nossas costas, é a qualidade do nosso sono. Então, se você passar a noite dormindo, deveria acordar zerado, sem dor, e está acordando com dor, dê uma olhada no seu colchão também, pode ser que aí tenha um probleminha para ser resolvido. Inclusive a Elza tinha mandado justamente mensagem perguntando, queria saber se os colchões com magnéticos são bons para a coluna. Nenhuma evidência científica, tá certo? Se o colchão tem imã ou deixa de ter imã, isso não tem prova. Normalmente eles são mais caros, viu? A minha dica é procure um colchão de qualidade, com a densidade correta para o seu corpo, tá certo? Um colchão em que você se deite, bota a cabecinha no travesseiro, e o teste é simples. Deite de lado no colchão, coloque o travesseiro na cabeça e veja se sua coluna ficou alinhada, tá? Se ela ficar retinha, confortavelmente alinhada para você, tá tudo ok. Antigamente tinha uma história de colchão ortopédico. O Arimateia vai se lembrar disso. O colchão era duro que só uma pedra. Tinha um compensado e uma faixinha de espuma bem fininha. Era duro, Era mesmo que dormia uma cama de cimento. Era mesmo que dormir no chão. O fato esse capim também, né? Esse não é um bom colchão. Por quê? Você vai se deitar e esse colchão não vai se acomodar, né? Seu corpo não vai se acomodar no colchão. Então você vai ficar... Assim, se você tiver alguma tortuosidade, algum problema de postura, isso vai ficar mais permanente, né? Porque o colchão não ajuda a corrigir. Então, assim, só respondendo a vocês, minha gente, tem muito charlatanismo em várias áreas, também na área de colchão. Então, às vezes, as pessoas prometem aquilo que eles não podem entregar. Agora, vocês sabem também que tem um negócio chamado placebo, né? Placebo é mais ou menos o que a gente chama de fé em medicina. Às vezes a pessoa acredita tanto que aquele negócio é bom que funciona, que a pessoa melhora. Então, tem isso também. Eu chamo do poder da mente. É isso aí. Doutor, o seu Domingos Soares, do sítio Pia de Solânia, ele ligou aqui pra gente e disse o seguinte: pergunta aí a doutor Antônio, porque ele é deficiente visual, doutor. Ele anda nas ruas com... Ele até destacou aqui para mim, detalhou, que anda com uma mão a bengala e na outra ele anda com o microfone com uma caixinha pendurada no ombro, né, para falar. E aí ele diz que, por mais que ele faça essa troca de lado, né, do uso dessa caixinha, ele já procurou o médico e o médico disse que ele deveria suspender por uns dias o uso da caixinha pendurada no ombro, e ele pergunta ao senhor se existiria alguma medida que ele poderia recorrer, né, que não fosse a cessar o uso dessa caixinha que ele utiliza, para que ele não tivesse mais essas dores na coluna. Rapaz, eu tô aqui pensando se em Campina está fazendo frio, o frio que está fazendo lá em Solânia, porque aquela região ali faz um friozinho gostoso, né? Olha, a minha sugestão para o senhor é que o senhor procure alguém, um artesão aí em Solânia, que ele faça uma adaptação para a sua caixinha, de forma que o senhor possa dividir o peso
dela, assim, de repente uma mochilinha em que ela pudesse ficar encaixada na frente do corpo do senhor e o senhor pudesse apoiá-la nos 2 ombros, porque pelo que eu entendo, existe uma necessidade especial de o senhor utilizar esse equipamento e traria prejuízo para a sua vida deixar de usá-lo, né? Então, a sugestão é procure alguém que possa lhe ajudar, fazendo aí uma adaptação, deixando essa caixinha com 2 alças para o senhor utilizá-la pendurada nos 2 ombros. Ou, ainda como alternativa, se alguém no município de Solânia, algum dos nossos ouvintes, quiser presentear o nosso ouvinte esqueci o nome dele. Domingos. Seu Domingos, existem hoje caixinhas Bluetooth muito leves, de som muito potente, que poderiam ser levadas até no seu bolso, seu Domingos, e aí ia ficar mais fácil para o senhor. Fica a sugestão aqui. E outro ouvinte aqui, o seu Antônio, doutor, ele pergunta o seguinte, ele diz que o colchão dele é extremamente duro, né? Ele até frisou aqui sobre isso, e ele diz que pergunta aí se faz mal para a coluna o colchão ter essa resistência muito alta. Meu xará, Antônio, não é ideal, tá certo? Agora é assim, tudo na vida é aquela coisa de cada pessoa, né? Se está confortável para o senhor, se o senhor não sente nada, se está bacana, se dorme bem e acorda sem dor, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se está dormindo mal, se está sentindo as costas doendo, vamos repensar esse colchão duro que o senhor utiliza. A Cida Dias mandou mensagem pra gente, ela disse que tem 2 hérnias de disco, uma na lombar e outra na vertical. Ela disse, olha, às vezes eu fico com muita sensibilidade, caio muito ou tropeço por conta dessas hérnias. E ela disse que essas dores são bem prejudiciais, né? Vem prejudicando sua qualidade de vida. É complicado. A hérnia de disco é uma doença que causa uma dor muito intensa e muitas vezes limitação de movimento, né? Para que o nosso ouvinte possa entender, obrigado por sua participação, Cida, a coluna é formada por vários ossinhos, como se fossem vários tijolinhos, um em cima do outro. Entre uma vértebra, entre um tijolinho desse e outro, existe uma almofada, que é chamado de disco intervertebral. E essa almofadinha existe ali para não ficar o osso batendo no osso, né? Para amortecer, funciona como um amortecedor. Qual é o fato? Entre uma vértebra e outra, a coluna tem uma parte que é sólida e tem uma parte que é oca, por onde passa a medula. E dessa parte oca, entre uma vértebra e outra, saem os nervos que vão para o nosso pé, para os nossos braços, para o nosso corpo inteiro, de um lado e do outro. Quando essa almofada hernia, ou seja, quando esse disco sai um pouco do lugar, ele aperta esse nervo. Isso é a hérnia de disco, tá? O disco saiu do lugar, Cida, e comprime a raiz nervosa. Então, se você tem uma lesão dessa na região cervical, ou seja, no pescoço, é comum que sinta importantes dores na parte superior do corpo, no braço, certos movimentos que você faz vão doer muito. E quando é mais para baixo, na lombar, que são as regiões mais comuns, a cervical e a lombar, na coluna torácica, isso não é tão comum, isso vai causar uma dor no membro inferior, de um lado ou do outro. Uma dor muito forte, uma dor lancinante, que as pessoas conhecem também pelo nome de ciática. Mas isso também é assunto para outra coluna, senão o Jornal Hoje vira só consultório JM. Vanderlei de Caturité também disse que tem hernia de disco. Ele disse, olha, nesse tempo frio, fica doendo muito. Pergunta, inclusive, se é normal ficar doendo, aproveitando aí já o mote. No frio, todas as dores aumentam. É simples assim. Quer dizer, porque as terminações nervosas livres, que são os receptores de dor, nosso organismo é todo tecnológico, viu, Alexandre Moura? É muita tecnologia no nosso corpo. Ele mandou mensagem aqui, inclusive. Tem receptor de dor, receptor de frio, receptor de calor. E os receptores de frio, eles estão muito próximos e são muito semelhantes aos receptores de dor. Então, o organismo entende, a nossa mente lê o estímulo do frio como um estímulo doloroso também. Então, esse é o ponto. Interessante. Jesus Benedito diz que tem sentido uma dor na perna direita quando estira ela. Interessante investigar, né? Pode ser uma hérnia de disco, Jesus. Pode ser. Tá vendo? Maria... Até Jesus está com problema de coluna.
Jesus é lá de Areal. Alexandre Moura está acompanhando aqui nossa programação. Sei que... Boa tarde. Eu não sei de onde ele tirou esse boa tarde. Acho que ele deve estar em outro fuso horário, né? Bom dia, Alexandre. E diz, meus agradecimentos a doutor Antônio. Diga a ele que não estou atrasado. Eu disse que eu iria falar sobre inteligência artificial na medicina, mas eu não disse quando. Mas na próxima semana vai estar na coluna. Olha, eu não sei não. Doutor, o senhor falou sobre hérnia de disco agora e me surgiu o questionamento, porque muitas vezes a hérnia de disco ela se apresenta com diferentes sintomas, né? Por exemplo, meu pai teve um período de hérnia de disco muito intenso, né, que ele, ao se levantar, ele não sentia dor normalmente, mas quando ele sentava ou deitava, ao se levantar, a coluna literalmente travava. E o senhor citou aí esse fato da perna que pode ser hérnia de disco também. Isso se trata de nível de como essa patologia se encontra ou não? Como é que é essa questão desses sintomas distintos? Sim, Gabriel, vai depender da altura. Vejam só, a gente tem 33 vértebras. Vai depender do local onde essa hérnia está acontecendo. Vai depender do grau, ou seja, do quanto essa hérnia saiu do lugar e do quanto ela está comprimindo esse nervo, tá? Uma hérnia que está muito intensa, a pessoa não precisa fazer nada. Ela pode estar parada como tiver, ela vai estar com dor, porque o nervo vai estar ali comprimido. Em outras situações, vai depender do movimento. Isso que você citou. Seu pai estava sentado, quando ele ia levantar, você vai levantar, você se mexe, a hérnia vai lá e dá uma empurradinha no nervo, às vezes é só um beliscão. E a dor é intensa, às vezes a pessoa tem que sentar de novo, às vezes a dor é tão forte que falta força na perna e de você cai, ou fica sentado. Então, eu tenho uma hérnia de disco discreta, nada demais não, mas quando eu estou muito acima do peso, quando eu vou descer do carro, faço aquele movimento de jogar a perna esquerda para fora do carro, dá uma dor tão grande que eu caio sentado Bom, a solução para mim foi atividade física e perder peso somente, resolver o problema. Agora, quanto a Alexandre Moura, eu volto a ele, eu já entendi o seguinte, que Alexandre é o tipo de pessoa de que ele não perde nunca. No máximo a gente empata com ele, porque perder é impossível. Grande abraço, meu amigo. Na linguagem fonográfica, antigamente, a gente disse é um compacto, né? É isso aí. Era um disco com 2 faixas apenas. Tem aqui a Aparecida Albuquerque lá nas Malvinas, está sempre na escuta. Ela disse que, se possível, eu queria que o senhor falasse depois sobre fibromialgia. Ela disse que há 5 anos foi diagnosticada, então ela sugeriu aqui essa temática também. A Cida Dias está acompanhando nossa programação e ela disse que tem sofrido, foi a que disse que tinha hérnia de disco já, né? E ela disse que tem sofrido muito, desde 2014, não faz nenhum tratamento, e quando o nervo ciático começa a doer, aí é sofrimento. Cida, mulher, tem que fazer o tratamento certinho. É isso aí. Vamos trazer fibromialgia, assim, viu, Cida Albuquerque? Pode ficar tranquila, vamos trazer o tema. Gorete das Malvinas mandou um abraço. Dona Socorro lá do Dinamérica também mandou um bom dia muito especial para doutor Antônio Henriques. Dona Marli de Monte Castelo também desejando um feliz final de semana também, pedindo para a gente dar bom dia aqui para o senhor. Ela está na audiência sempre. Patrícia Delfino lá em Soledade também, Joelma, todo mundo acompanhando aqui o consultório JM. Doutor Antônio, obrigada pela participação de hoje e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Raíssa. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado pelas mensagens sempre carinhosas e um ótimo final de semana para todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. Agora 7h33, hora certa em nome de São Brás, sabor e qualidade para a vida das pessoas. E nós já temos aqui alguns recados para você dos nossos parceiros anunciantes. Está nas férias e não tem